Milhões de americanos estão abandonando as grandes cidades em meio ao que os analistas chamam de grande realocação. Famílias inteiras que se mudaram para as grandes cidades nas últimas décadas agora estão se dirigindo para regiões menores. Tudo isso ocorre em meio a um crescente descontentamento social, ameaças de fechamento de empresas e aumento do custo de vida. Muitos dizem que esperam tempos difíceis, enquanto outros, sem emprego ou ajuda federal, não têm escolha a não ser deixar suas casas e procurar moradias mais baratas em outro lugar. Diante da alta inflação enfrentada pelos Estados Unidos, milhares de cidadãos americanos estão optando por viver e trabalhar em regiões mais acessíveis. Portanto, no vídeo de hoje, analisaremos esse fenômeno preocupante causado pela difícil situação econômica. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A crise nos Estados Unidos está se agravando cada vez mais e as pessoas estão fugindo dos lugares mais afetados. As pessoas não tiveram outra opção senão abandonar suas casas em busca de moradias mais acessíveis. Mais de 300 mil nova-iorquinos fugiram da Big Apple para escapar do crescente descontentamento e do aumento da tensão financeira, e seus aluguéis, que dispararam durante a recessão, podem em breve enfrentar uma trágica crise imobiliária. Embora 70 milhões de americanos tenham solicitado benefícios por desemprego, o mercado imobiliário está em alta. No entanto, devido à falta de moradias, os preços estão aumentando vertiginosamente. Semanas depois que Lawrence J., economista-chefe da Associação Nacional de Corretores de Imóveis, aponta a escassez de moradias, destaca a crescente necessidade de construir mais habitações para controlar os preços. O estudo revelou que em algumas áreas urbanas, como os distritos de Nova York, o custo médio do aluguel de um apartamento aumentou quase 40% na última década. Um fato preocupante é que cerca de 653 mil pessoas estão sem lar, o número mais alto desde o início do censo em 2007. O número total de pessoas sem teto em janeiro aumentou para 70.650. A cifra também subiu em 2020 e permaneceu quase inalterada nos 2 anos seguintes, quando o Congresso respondeu à pandemia de Covid-19 com ajuda de emergência para pagar aluguéis. Embora a falta de moradia seja causada por muitos fatores, as causas mais significativas são a escassez de moradias acessíveis e o alto custo da habitação, que deixa muitos americanos sobrevivendo de salário em salário e à beira da falta de moradia, disse Jeff Olivet, diretor executivo do Conselho Interagências. De acordo com um relatório recentemente citado pela AP News, o número de pessoas sem teto nos Estados Unidos aumentou alarmantes 12%, atingindo um recorde histórico. Essa tendência impressionante apresenta grandes desafios para as instituições e organizações que trabalham para enfrentar a falta de moradia no país. Tudo indica que o aumento dos aluguéis e os cortes na ajuda relacionados à pandemia de coronavírus estão tornando a propriedade de moradia nos Estados Unidos inacessível para mais americanos. Estima-se que cerca de 653 mil pessoas tenham ficado sem moradia este ano. Os resultados representam o maior número de notificações de pessoas sem teto desde o início dos registros em 2007, de acordo com o relatório. A secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcia Fudge, afirmou que os dados destacam a necessidade urgente de apoiar soluções comprovadas que ajudem as pessoas a sair rapidamente das ruas e evitem que fiquem sem teto em primeiro lugar. Embora o aumento das taxas de hipoteca esteja desanimando alguns compradores em potencial, ainda existe uma forte demanda de clientes determinados que precisam lutar contra um inventário muito limitado de propriedades à venda. Segundo a Black Knight Inc., os altos preços das moradias são impulsionados pela escassez de oferta e pelos crescentes custos de endividamento, tornando o mercado imobiliário o mais inacessível desde 1984. Apesar de a renda média dos lares ter aumentado apenas nos últimos anos, os preços das moradias continuam a subir. No início de 2020, antes da pandemia, uma moradia típica nos Estados Unidos custava cerca de $230 mil. No entanto,
o preço agora subiu para cerca de $380 mil, segundo estimativas da Zillow. A pandemia e os subsequentes fechamentos causaram um aumento na escassez de moradias, enquanto a mudança para o trabalho remoto provocou um aumento na demanda por moradias suburbanas e rurais. Isso não apenas fez com que os preços e aluguéis subissem, mas também contribuiu para estender os caros preços das moradias em áreas tradicionalmente acessíveis. No entanto, não são apenas os valores das moradias que estão disparando, mas também os aluguéis. No início de 2021, houve um aumento na demanda por aluguéis, fazendo com que os preços continuassem a subir desde então, superando até o crescimento salarial. Dessa forma, a média de aluguel agora se aproxima de $2 mil por mês, em comparação com os $1.300 de 2016. O mercado com a maior queda de preços é Myrtle Beach, na Carolina do Sul. Essa cidade costeira está localizada na região leste dos Estados Unidos, especificamente no condado de Horry. Seu clima quente, extensas praias e campos de golfe a tornaram um destino ideal para o trabalho remoto. O relatório de um corretor de imóveis mostra que os preços caíram 2,9% na cidade. O custo médio de uma moradia é de $355.784. O caos de 2020 forçou milhões de pessoas a se mudarem, e a tendência foi especialmente acentuada entre famílias com crianças, de acordo com a ABC News. Temendo pela segurança de seus filhos, os pais tomaram a difícil decisão de deixar o que consideravam seu lar e escapar do tumulto e barulho das grandes cidades. Muitos fracassos econômicos e fechamentos de empresas causaram grandes transtornos financeiros, resultando em múltiplas ondas de demissões em muitas casas, deixando apenas o chefe de família com emprego durante a recessão. Portanto, essas famílias precisavam viver com uma única fonte de renda. No entanto, aqueles que trabalhavam remotamente podiam se dar ao luxo de se mudar para cidades pequenas em busca de melhores condições de vida. Um novo relatório do USA Today detalha algumas das diferenças nessa nova tendência de imigração. Normalmente, milhões de americanos se mudam para uma parte diferente do país a cada ano, seja para se aposentar, frequentar a universidade ou encontrar um novo emprego. Mas, como sugere o relatório, 2020 ofereceu a alguns americanos novas razões para mudar de cidade. A crise de saúde declarada emergência nacional em meados de março obrigou muitas pessoas a deixarem lugares que estavam sendo atingidos pelo Covid-19. De fato, o surto do vírus impulsionou muitos americanos a procurarem lugares onde pudessem aumentar suas economias, mudando-se para locais com um custo de vida relativamente mais baixo. Embora a pandemia tenha chegado ao fim, a situação econômica no país continua preocupando os americanos. Altos custos de moradia, alta taxa de inflação e a crise migratória são elementos que estão levando a nação para baixo. Por isso, cada vez mais pessoas estão deixando as grandes cidades. Segundo o Daily Mail, mais de 300 mil pessoas se mudaram de Nova York. Além disso, o New York Post, com base em dados publicados pelo Serviço Postal dos Estados Unidos, mostrou que os nova-iorquinos estão deixando a cidade em meio a uma tempestade massiva de pessoas e famílias, saindo depois que alguns analistas denunciaram que Nova York está morrendo. O relatório afirmava que entre 1º de março e 31 de outubro, os cidadãos apresentaram 295 solicitações de mudança de endereço. No entanto, é provável que o total seja muito maior, já que os dados mostram que uma única mudança de endereço pode abranger uma casa com várias pessoas. A situação no país norte-americano parece não estar melhorando, mas sim o contrário, e os americanos estão começando a perceber que as coisas podem não melhorar em breve. Por isso, eles começaram a se mudar para estados com melhores condições de vida e mais oportunidades. E até mesmo começaram a empacotar suas coisas para se mudar para outro país. Será que os Estados Unidos conseguirão se recuperar da crise que estão atravessando? Você pode deixar suas respostas nos comentários. E se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.